Então vamos lá. Você já marcou algum compromisso com seu filho e não cumpriu? Prometeu algo e não cumpriu? Você obriga seu filho a ir a lugares ou até mesmo fazer atividades que eles não querem? Calma que eu vou explicar. Se é a sua primeira vez aqui, eu sou a Edna, eu sou pedagoga, sou escritora, sou contadora de história. Então fica comigo até o final, que hoje essa live tá ótima e você vai entender o perigo da falta de confiança e como proteger essa confiança, tá? Hoje nós vamos falar sobre como aumentar a confiança dos filhos para com os pais. Como fazer para que eles confiem mais nos pais? E eu quero começar falando de um vídeo que nos últimos meses viralizou nas redes sociais. E eu não sei por qual motivo. As pessoas estavam compartilhando e achando muita graça nesse vídeo. No vídeo aparecia um adulto, né? Provavelmente um pai e um filho. O adulto oferecia comida para a criança e a criança não queria comer. Então ela pegava o ursinho e perguntava para o ursinho se o ursinho queria comer. O ursinho, o adulto mexia na cabeça do ursinho, o ursinho falava, fazia o sinal negativo, né? Porque ele não aceitava, então ele pegava o ursinho, batia na cabeça do ursinho diversas vezes. E a criança já visivelmente trêmula, com os olhos esbugalhados, estática, né, apavorada, olhando para aquilo, e quando seu pai oferecia comida para a criança, na hora a criança aceita. Eu não sei se você chegou a ver esse vídeo, a palavra que é indignação. Imagina o tanto de pai que estava achando engraçado e pensando, olha como que funciona, e reproduziram isso em casa. Gente, qual é a graça de ver uma criança passando por uma tortura psicológica dessa? Porque isso era uma tortura psicológica, né? As crianças do vídeo com certeza sentirão medo dos pais. E medo é um dos principais motivos da falta de confiança dos filhos. Você faz ideia do que é ter medo de alguém que você convive, vê todo dia, acorda, dorme no mesmo teto? E além disso, desenvolver um trauma, existindo uma enorme possibilidade dessa criança ainda desenvolver algum distúrbio alimentar? Tudo assim que vários outros pais estavam fazendo era rir e compartilhar. O vídeo ilustra bem a forma como a nossa sociedade vê a criança como um ser que não tem muita opinião, né? Como um ser que não pensa muito, né? Que não tem escolha, né? Não tem direito de reclamar de nada. Que se insiste muito numa coisa é porque ela é teimosa, e que se não faz uma coisa, que se não quer muito fazer, não tem muita vontade de fazer alguma coisa, é porque ela é preguiçosa. Ou então engole o choro, cala a boca e pronto. E muitas vezes nós, pais, forçamos a criança a fazer coisas constrangedoras, simplesmente invalidando o que elas estão sentindo com o discurso de que ela tem que me obedecer e aceitar. E às vezes nós expomos a criança a riscos terríveis. Ou seja, a gente ignora que a criança tem sentimentos, que fica triste, pensativa, tem dias que ela está mais disposta, outros dias ela está mais cansada por causa de um discurso de obediência que nem se encaixa muitas vezes na situação. Tá? Eu não estou colocando em questionamento a sua autoridade, a criança tem que obedecer sim, vocês sabem que eu falo sobre isso, é claro, isso é indiscutível, é saudável para a criança, limite é saudável, é necessário. Mas quantas vezes nós magoamos nossos filhos com essa mentalidade, sendo que muitas vezes não era por uma questão de obediência, mas porque eles não estavam se sentindo preparados, seguros, e a gente nem se preocupou com isso, com o que elas se sentiriam depois. E quantas vezes, né, nós expomos essa criança a riscos, a situações constrangedoras. E eu me lembro, vou colocar esse exemplo aqui, de uma situação que uma menina compartilhou comigo, que a mãe obrigava, abraça o titio, um amigo que chegava naquela casa, senta no colo do titio, abraça o titio, e ela sentia as partes íntimas desse tio. Então,
a gente precisa olhar para a criança e validar os sentimentos e emoções dessa criança. Levar a sério os compromissos, investigar quando for o caso, o que está acontecendo, porque ela não quer ir no lugar tal, porque ela não quer comer determinada comida. Será que ela já está realmente satisfeita? Por quê? O que está acontecendo? Se não é a hora de levar essa criança, às vezes, no especialista, ver alguma situação, observar. Às vezes você trata seu filho ou filha de uma forma que você nunca aceitaria que te tratassem. E muito menos se fosse outra pessoa tratando seu filho dessa forma. Você já parou para pensar sobre isso? Nós traumatizamos nossos filhos, deixando marcas que vão acompanhar nossos filhos para o resto da vida. E isso é muito sério e é urgente. Por isso eu me dedico a fazer o que faço e é isso que move a minha quinta-feira, às 9 horas da noite, eu estar aqui falando com você, com pouca gente ou muita gente no canal. Eu estou aqui falando, eu fico o dia inteiro, dias às vezes, 4 dias, 3 dias escrevendo sobre o assunto, pesquisando. Fui vários meses, anos criando esse método, criando com histórias, e se você não sabe o que é, veja lá no vídeo de perguntas e respostas que saiu na terça-feira sobre a vida escolar. Porque pais e mães estão deixando marcas nos seus filhos todo santo dia, sem saber, criando seus filhos através de um instinto que não existe, e da mesma forma que foram criados, falando: eu fui criada assim e eu não fiquei traumatizado. Ficou traumatizado sim, só não sabe. São pessoas cheias de doenças emocionais, de freios, que criam seus filhos para obedecer por medo, que não sabem lidar com emoções, e a grande maioria por causa da infância. É óbvio que seus pais não te causaram isso de propósito, eles fizeram o melhor que eles podiam fazer e com muito amor. Eles não tinham as informações que você tem hoje. E olha só a história se repetindo. Olha o número de crianças a partir de 4 anos e adolescentes que já têm depressão. E a taxa do número de adolescentes dos 10 aos 14 anos que se suicidam aumentou, foi 200% nos últimos 2 anos. Concordando comigo ou não, você não precisa concordar comigo se você não quiser. Você precisa aceitar que principalmente as crianças, por ter esse baixo senso crítico, essa baixa capacidade de julgamento, elas não filtram as coisas, as informações como nós. E pior, algo ruim se instala com muito mais facilidade do que algo bom. Essa falta desse olhar para a criança, sem entender o mundo da criança, e essa mentalidade de que a criança precisa aceitar, sem nem perguntar se ela está confortável, isso tudo enfraquece o seu relacionamento com ela e gera doenças emocionais na criança. Tem gerado. Afinal, ela não recebe o apoio emocional da pessoa que ela mais confia no mundo, que são seus pais, que é você. E os prejuízos dessa falta de confiança nos filhos, dos filhos nos pais, eu vou te falar, olha, são dificuldades de confiar em outras pessoas, de ter amizades e de ter relacionamentos amorosos. Elas procuram amizades e relacionamentos amorosos a suprir essa carência emocional que os pais não preencheram. E são traumas, o resultado são traumas. Um dos resultados é aceitar que todos os adjetivos pejorativos que elas já ouviram e que os pais disseram, elas começam a aceitar para elas. Elas começam a acreditar. Você acha que você é nervoso demais, teimoso, impaciente, não consegue estudar, dentre outras características de tanto seus pais falaram para você, a criança vai agir da mesma forma. E elas vão carregando mágoas de pessoas que elas amam e vão carregar essas mágoas para o resto da vida, assim como você. E pior, elas vão aprender a não contar nada com medo de apanhar ou medo dos pais. Existe uma grande possibilidade de aqui mesmo, me ouvindo, existirem pessoas que têm mágoas ou traumas, ou sentimentos profundos, ressentimentos profundos, ou mesmo de não ter um bom relacionamento com os pais por causa de algo que sofreu na infância. Isso sabe por quê? Porque a confiança foi perdida. E mesmo que você não passe por isso hoje, você não quer que seu filho passe por isso em relação à sua pessoa, não é isso mesmo? Quando perdemos a confiança de alguém, recuperar não é fácil,
mas existem alguns passos para recuperar essa confiança perdida. Às vezes deixamos para lá, mas fato é que quem perde a confiança está sofrendo e a gente precisa recuperar essa confiança. Primeiro, o que a gente precisa fazer? É preciso, antes de tudo, descobrir a causa dessa falta de confiança ou dessa confiança minada. E um dos grandes erros dos pais é pensar que a criança não percebe ou não sente as coisas. Sente mais do que você adulto. E cruelmente a criança não sabe lidar com as emoções e quando essas emoções aflorarem e não forem bem canalizadas, se tornarão sentimentos depressivos. Então, preste atenção, busque entender o mundo que a criança vive, como sua mente funciona, o que ela precisa para ser feliz. Obedecer sim é necessário para não enfraquecer essa confiança, mas leve a sério o que ela fala. Assim você começará a entender o que você faz e que abala a confiança dessa criança. Segundo, precisamos pensar que quando você perde a confiança em alguém, você se frustra, não é? Ou seja, você se magoa. E para a gente se livrar dessa mágoa, não é tão fácil. A mágoa exige perdão. O perdão é o que me faz sair desse estágio de paralisia. Você está parado no tempo, né? E é isso, a mágoa faz ficar parado no tempo, desconfiado de tudo, de todos. E para sair desse estágio, para um estágio de liberdade e seguir a vida, você precisa sair desse estágio de mágoa. A boa notícia é que a criança é generosa, ela é boa, é diferente de nós, ela sempre está disponível a perdoar. A solução para a mágoa é o quê? É perdão. Ela tem muito mais capacidade de esquecer o erro e continuar a vida. Então, olha, nós precisamos esquecer essa história de que pedir perdão é uma fraqueza. Então, peça perdão para os seus filhos. Só pede perdão quem quer melhorar. Não deu para buscar na escola? Não deu para buscar no dia que você marcou que ia levar para o passeio? Pare de tentar, então, justificar e comprar seu filho com chocolate presente e criar filhos materialistas e carentes emocionalmente. A criança se sentiu rejeitada quando você não foi buscar. Ela não está precisando de chocolate, não. Ela precisa do seu perdão por causa do seu erro. Ela precisa de acerto, ela precisa da sua presença. Xingou na hora errada, na hora da raiva? Falou que não devia? Peça perdão. E pare de falar coisas para o seu filho que não combinam com as atitudes que se tem com quem se ama. É preciso aprender a pedir perdão para a criança. Assim, você conserta as coisas e valida o sentimento da criança. Quando diz que fez e sabe que ela se entristeceu por isso. E não justifica dizendo que é bobeira e que não é bem assim, que ela não precisa ficar doída por isso. Validar o sentimento de alguém é o mesmo que dizer: eu reconheço e entendo o seu sentimento. Fazendo isso, você serve de espelho para a criança e ela vai aprender a pedir perdão também. Lembra dos neurônios espelhos? Você é o exemplo para ela. Ensine os filhos a perdoar e pedir perdão. Sabe, o perdão precisa ser um exercício e uma decisão desde cedo. Então, olha, preste atenção. Entendendo e ensinando que você não é obrigado a continuar se relacionando com aquela pessoa que te magoou, te feriu, mas perdoar é necessário para o seu bem-estar. Algo que talvez você não saiba é que o perdão é terapêutico. O perdão, ele cura as emoções e o corpo, ou seja, doenças emocionais e físicas. Nós precisamos ensinar a criança a perdoar as falhas das pessoas. Geralmente, nós não perdoamos por conceitos errados que carregamos. Que ninguém tem o direito de perdoar ninguém, ou por egoísmo, ou por orgulho. Porque achamos que a pessoa não merece o nosso perdão. Ou então, e se ela fizer novamente?
A questão é que você não injeta veneno em você e quer que o outro morra. Não perdoar causa doenças emocionais e físicas em você, não na pessoa que te feriu. O perdão, ele vai fazer bem, é para você. E é você que vai conseguir se ver livre do ódio que te adoece, né? Por aquela pessoa que te magoou. Então você entende a importância de pedir perdão e perdoar pelos motivos certos e ensinar isso para os seus filhos? Entende como o perdão e a confiança andam lado a lado? E a terceira razão, o terceiro motivo para fortalecer essa confiança é que nós precisamos estar presentes na rotina da criança. E quando prometermos, precisamos cumprir, mesmo em coisas simples, né? É fazer parte da vida do filho, é participar ativamente. Se puder, tomar café com a criança, levar para a escola, estabelece uma rotina para a criança, rotina e limite andam juntas e é um sinal de amor. Quando deixar a criança na escola, diga que a buscará no horário marcado e cumpra. Quantas crianças têm medo de serem abandonadas na escola por pais que não cumprem horários? E aqueles que a escola precisa ligar para perguntar se não vão buscar a criança, pois precisam fechar os portões. Se você já fez isso, eu vou te falar. O seu filho tem boas razões para não gostar da escola, para ter medo de voltar na escola e muito mais para não ter muita confiança em você. Se marcar passeios em determinado lugar, não abra mão por causa do churrasco do futebol com os amigos e nem leve a criança achando que vai substituir. Sabe, você prometeu que iria no lugar, em determinado lugar, para dar atenção para ela e não para competir a atenção com seus amigos. Então, cumpra o que prometeu, seja exemplo de palavra. Mas se não der, explique que surgiu um imprevisto, que vocês irão no outro dia. Isso não é problema, né? Nós somos seres humanos, todo mundo erra e a criança está aprendendo isso. E olha, uma outra razão para não minar essa confiança. Não fale mal do outro responsável. Não, uma das coisas que abala a confiança dos pais para com os filhos é quando, dos filhos para com os pais, é quando o pai fala mal da mãe ou a mãe fala mal do pai para a criança. Principalmente quando são pais separados. Isso é catastrófico. Isso causa constrangimento na criança e gera desconfiança. Em quem a criança vai confiar? Né? Eu tenho que confiar na minha mãe ou eu tenho que confiar no meu pai? Quem está falando a verdade? Que clima emocional você está expondo à criança? Ela não merece isso. E ela não precisa ouvir essas coisas. Como o seu pai não gosta de você, seu pai não cumpre o que fala, seu pai não está nem aí para você, sua mãe é difícil demais, não dá para confiar nela. Olha, resolvam seus problemas como adultos e parem de envolver a criança nesses problemas. A criança não tem maturidade para isso. E uma outra razão para não minar essa confiança é fiquem mais atentos aos sinais que os seus filhos têm dado para vocês. A essa comunicação que o seu filho está deixando o tempo todo. Às vezes pode ser necessário uma pesquisa antes de obrigar seu filho a ir em determinado lugar ou a cumprimentar alguém. Se seu filho está chorando demais, fica impaciente, agressivo, se isola, se ele não quer ir à escola, ele tem que ir, é certo, ele precisa ir, mas procure saber se tem algo errado acontecendo lá. Se ele não quer ir na casa do fulano ou do ciclano, por que ele não quer ir? Filho, por que você não quis cumprimentar
determinada pessoa, investigue. É lógico que regras que você tem que ensinar a criança a ser educada, mas é preciso investigar se não está acontecendo alguma coisa. Seja firme, né? Não é não, né? Não é, existem coisas que não é para negociar, mas a decisão é sua. Mas investigue os sinais que o seu filho está te dando. Às vezes a criança só estará num dia ruim mesmo, mas o que a criança faz é apenas responder aos estímulos que tem. Lembra do que eu falei sobre ela achar algo legal ou não de acordo com as emoções? Então leve isso a sério, tá? Outra razão é para não minar essa confiança é participe da vida escolar da criança. Um dos maiores privilégios que os pais têm e acrescenta ou determina o sucesso da vida de uma criança é a participação ativa do pai e da mãe na vida escolar da criança. Além de ser um estímulo para a criança, para a aprendizagem da criança, ela aumenta a segurança da criança e a autoestima. A presença do pai, atenção pais, a presença do pai e da mãe na vida da criança é resultado de criança sadia e confiante. Se ela sabe que mamãe e que papai sempre estarão por ali, que sempre estarão por aqui, que eles são meus amigos, então ela é criança segura. Tá? E a outra razão é demonstre confiança, demonstre essa confiança. Diga que ele pode contar com você, que você está sempre disponível para ouvi-lo quando ele estiver se sentindo triste, se sentindo inseguro, esteja presente, esteja disponível, tá? E finalmente, uma outra forma de trabalhar essa confiança e ainda ensinar a criança a lidar com as emoções, que eu sempre gosto de falar, é esse método que eu deixo sempre disponível aqui, o meu método Criando com Histórias, que eu criei para pais ajudarem seus filhos a aumentar a capacidade de aprender contando histórias para a criança. São formas de contação de histórias atreladas a mecanismos da neurociência e da pedagogia e que fazem com que através das 7 formas de contação de história, apresentar sempre de uma forma diferente, tá? E faz com que os pais melhorem esse relacionamento com seus filhos e fortalece o vínculo da criança, gerando confiança. E ajuda a criança a lidar com as emoções e sentimentos, a vencer o medo, a vencer a insegurança e estimula o desenvolvimento da criança em todas as áreas. Então, quando o pai diz que não tem tempo, que não consegue dar atenção para o seu filho porque trabalha, esse método está aí. E ele possibilita tudo que eu citei usando 10 minutos do seu dia. De fato, existem desculpas, a gente precisa vencer essa desculpa, tá? Não existem barreiras. E nada é mais importante do que entender o quanto um relacionamento sem confiança entre pais e filhos só trazem marcas negativas e não são saudáveis, tá ok? Você precisa vencer isso. E é isso que eu queria compartilhar com você hoje, tá ok? Então, faça um exercício, corra atrás, mas não deixe minado essa confiança entre você e seu filho. Eu espero que eu tenha contribuído aí falando um pouquinho com você. Eu sei que é um assunto bastante polêmico, mas eu sei que é um assunto pesado, né? Falar sobre confiança é pesado, falar sobre perdão é pesado, é desgastante, mas eu quero que você durma pensando sobre isso, trabalhe sobre isso com seu filho e ensine o seu filho a lidar com essas situações, a lidar com emoções, a lidar com sentimento e ensina o seu filho a trabalhar o perdão e a trabalhar essas questões e a ser um adulto saudável.